Hoje eu vou te mostrar como você pode se tornar uma pessoa confiante de verdade, mesmo que você se veja como alguém naturalmente tímido, porque existem 3 coisas simples que eu usei para mudar completamente a forma como eu via a minha própria timidez e que me fizeram ser uma pessoa mais comunicativa e desenrolado nas conversas. Então, sem enrolação, vamos corrigir a primeira coisa, porque talvez você esteja treinando a sua timidez todos os dias sem perceber. Eu sei que essa frase parece meio contraditória, porque normalmente a gente pensa em timidez como uma característica, do tipo, eu nasci tímido, eu sou assim, eu não consigo mudar. E talvez você realmente seja uma pessoa naturalmente mais reservada, só que existe uma diferença entre ser mais quieto e repetir todos os dias comportamentos que fazem você parecer e se sentir inseguro. Por exemplo, você começa a conversa com alguém e imediatamente desvia o olhar. A pessoa fala com você e você fica olhando pro chão, pro celular, pra parede, pra árvore atrás dela. Qualquer coisa parece mais interessante do que simplesmente olhar pra pessoa. Aí você termina a conversa, ou nem começa ela direito e já pensa, tá vendo? Eu sou muito tímido. Só que você acabou de passar vários minutos ensinando o próprio corpo a fugir daquele contato. Então, pra ajustar isso, eu separei 3 pilares. E o primeiro começa por uma coisa extremamente simples, que é claro, olhar pra pessoa quando ela estiver falando. Não precisa ficar encarando sem piscar igual um psicopata. Olha, desvia naturalmente e volta. É isso. Você não precisa calcular quantos segundos de contato visual tá fazendo. O objetivo é apenas parar de agir como se olhar pra alguém fosse uma situação de vida ou morte. Agora o segundo pilar para ajustarmos, porque ele entrega a sua insegurança muito rápido. A sua voz. E eu não tô falando de ter uma voz absurdamente grossa. Você não precisa acordar amanhã falando igual um narrador de trailer de filme. O problema muitas vezes é outro. A pessoa começa uma frase relativamente normal e termina quase sussurrando. Ou fala tão rápido que parece que está tentando terminar a conversa antes que alguém consiga interromper. Eu fazia muito isso. Alguém me perguntava alguma coisa e eu respondia tudo de uma vez, quase sem respirar, porque lá no fundo eu queria simplesmente acabar logo com aquele momento. Então faz um exercício ridiculamente simples. Pega qualquer texto, pode ser uma página de um livro, uma notícia ou até um roteiro ou história sua mesmo, e lê em voz alta por 2 minutos, gravando com o seu celular. Só que presta atenção em 2 coisas. Não corre e termina cada frase com o mesmo volume que começou. Parece besta, mas depois quando você escutar com atenção, você vai perceber coisas na sua voz que enquanto fala nem nota. Talvez fale rápido demais, talvez engula o final das palavras, talvez a sua voz simplesmente suma conforme a frase avança. Ou você usa algum vício de linguagem, como falar tipo assim, tipo isso, várias vezes. Enfim, faz essa gravação umas 3 vezes, e você sempre vai notar algo diferente em cada uma. Então, melhora uma coisa por vez. E existe ainda o terceiro pilar, algo que muita gente não gosta de admitir. A sua aparência também influencia como você se sente numa interação. Mas calma, presta atenção aqui. Eu não estou falando que você precisa ser bonito, rico ou usar uma roupa de 5 mil reais. Eu tô falando do básico. Cabelo minimamente arrumado, higiene, passar fio dental, usar perfume, uma roupa que você se sente bem usando, porque é muito difícil tentar ficar confortável numa conversa quando metade da sua cabeça tá pensando, será que minha roupa tá estranha? Será que o meu cabelo tá horrível? Será que eu tô fedendo? Essas são inseguranças que você consegue eliminar antes mesmo de sair de casa. E quando junta tudo isso, contato visual, uma voz que realmente pode ser ouvida e o mínimo de cuidado com a forma como você se apresenta, você começa a perceber que talvez você não fosse incapaz de conversar. Talvez estivesse entrando em todas as conversas já tentando desaparecer. Mas ainda existe uma armadilha aqui. Você pode melhorar seu olhar, sua voz e sua postura, mas ainda assim parecer completamente desconfortável quando entra na conversa do grupo. Porque confiança também aparece na forma como você ocupa espaço. E é aqui que entra a nossa segunda coisa, que como a primeira, ela também parece contraditória. Para você parecer mais confiante, talvez precise falar menos. Quando uma pessoa tímida decide que vai ser mais sociável, existe um erro muito comum. Ela tenta compensar tudo falando. Você entra numa roda de amigos e pensa, eu preciso participar. Então comenta qualquer coisa, faz uma piada, interrompe alguém, conta uma história aleatória, ri mesmo quando nem entendeu direito, porque ficar alguns segundos sem falar começa a dar a sensação de que você está desaparecendo. Só que confiança não é a quantidade de palavras que você consegue produzir por minuto. Aliás, pensa numa pessoa realmente confiante que você conhece. Muitas vezes ela nem é a que mais fala. Só que quando fala, todo mundo entende. Por exemplo, ela não começa um papo dizendo, então tipo, talvez eu esteja errado, não sei, mas acho que... Ela simplesmente fala, eu acredito que tenha sido por causa disso. E isso é algo que você consegue treinar. Então, antes de responder alguma coisa, espera literalmente 1 segundo. Pensa a respeito, pausa e fala. Você não precisa responder no mesmo milissegundo em que a outra pessoa termina. Parece que existe um medo na gente que se demorarmos 2 segundos, todo mundo vai descobrir que não sabemos conversar. Mas relaxa que
não é assim que funciona. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. A sua fala fica mais clara, porque você tropeça menos nas palavras e consegue terminar o raciocínio. Além disso, um segundo problema que aparece muito é: a pessoa diz uma coisa boa, só que o silêncio de 2 segundos incomoda. Então ela acrescenta mais uma frase, depois outra e depois explica a explicação, até estragar completamente o que tinha acabado de falar. Então pensa assim, não fale só para provar que você está presente, esteja presente e fale sobre isso, porque esse tipo de desconforto não aparece só na voz, mas também no seu corpo. Afinal, ele também está na conversa. Por exemplo, se você está numa mesa com alguns amigos, não precisa ficar espremido no canto, braços colados no corpo e a cabeça baixada. Ocupa o espaço que naturalmente é seu, coloca os braços na mesa, vira seu corpo para quem está falando, gesticula quando fizer sentido. Se estiver apresentando alguma coisa em um palco ou apresentação da escola, faculdade, não precisa ficar congelado no mesmo quadrado do chão, como se tivesse sido pregado ali. Pode usar o espaço. Geralmente, é interessante treinar em casa pensando em um quadrado de 4 setores no chão. Aí você fica andando por eles apenas para não ficar tempo demais em um único lugar. Isso é muito usado por palestrantes profissionais, inclusive. Mas claro, não é para virar um boneco de posto gesticulando ou andando desesperadamente. A ideia não é fazer movimentos gigantes. É simplesmente deixar de parecer que você está pedindo desculpa por ocupar aquele lugar. Além disso, existe outro detalhe que me ajudou muito. Você não precisa estar sempre tentando ser interessante. Às vezes basta demonstrar interesse. Se alguém começa a contar uma história, por exemplo, olha para a pessoa e escuta e faz uma pergunta sobre aquilo. Algo como, e depois? Ou como você conseguiu isso? Parece simples, né? E realmente é. Só que muita gente está tão preocupada em pensar no que vai falar depois que nem escuta a conversa atual. Aí chega a sua vez e você solta alguma coisa completamente desconectada. Então uma boa conversa não é eu preciso falar muito, mas sim eu preciso estar presente o suficiente para saber quando vale a pena falar. Só que agora aparece talvez o maior problema para quem é tímido. Você começa a melhorar sua postura, aprende a falar com mais calma, para de se desesperar com o silêncio, aí entra numa conversa e não tem absolutamente nenhuma ideia do que dizer. E é aí que entra a terceira parte, porque confiança ajuda muito, mas fica bem mais fácil conversar quando existe alguma coisa dentro da sua cabeça além de meu Deus, o que eu falo agora. Então vamos para a última parte. Mas antes, se você quer criar uma rotina leve usando uma ferramenta que te ajuda a se desenvolver pessoalmente e não perder o foco, eu criei um template no Notion chamado Próximo Nível, que é basicamente um sistema gamificado onde você transforma sua vida em um jogo. Lá você pode controlar seus bons e maus hábitos, além de criar missões e coletar XP, subindo de nível a cada tarefa concluída. Eu fiz um vídeo explicando melhor como o template funciona. O link tá na descrição. Se você curte esse conteúdo, te convido a conhecer melhor a ferramenta. Ele foi feito com muito carinho. Mas vamos agora para a próxima parte. Quando eu falo tenha conteúdo, eu não tô falando para você virar uma enciclopédia humana. A ideia é bem mais simples. Pessoas interessantes normalmente se interessam por coisas. Valeu, Capitão Óbvio! Pode ser esporte, livros, academia, cinema, jogos, música, carro, história, tecnologia, cozinhar, desenhar, o seu trabalho, o seu curso, qualquer coisa. Porque quando você realmente gosta de alguma coisa e passa tempo fazendo aquilo, naturalmente começa a acumular histórias, opiniões e experiências. E isso acaba aparecendo nas conversas. Por exemplo, se você começou a correr há alguns meses. Agora pode falar sobre alguma prova que quer fazer. Pode contar que quase morreu na primeira corrida de 3 km. Pode conversar sobre tênis, treino, percurso. Não porque você decorou assuntos para parecer interessante, mas porque está vivendo experiências. Eu, por exemplo, gosto de visitar cafeterias diferentes. E por comentar sobre isso com os amigos, muitos me perguntam se tenho dicas e sugestões de melhores cafeterias da região. Para mim, essa é uma das melhores formas de ter mais assunto. Então busque fazer mais atividades, porque é muito difícil ter 10 histórias novas por semana quando a sua rotina inteira é casa, trabalho, celular, cama, celular, casa, trabalho e repete. Mas claro que você não precisa viver uma aventura todos os dias, só precisa ter interesses. E cuidado com esse detalhe, não vira o cara de um assunto só. Todo mundo já conheceu alguém assim. O cara da academia, por exemplo. Você fala, eu tô pensando em viajar pro Japão. Aí ele diz, legal, sabia que lá tem uma academia muito boa? Você fala, minha namorada terminou comigo. Aí ele, complicado, mas já tentou fazer um supino inclinado? Calma, você pode amar a academia. Só não precisa transformar absolutamente tudo numa série de peito. O mesmo serve para futebol, anime, investimento, carro, política ou qualquer outro assunto. Ter um interesse forte é ótimo, mas também vale conhecer um pouco
pouco do mundo fora dele. E não significa estudar 10 assuntos por dia, mas sim simplesmente ter uma noção mínima das coisas que aparecem ao seu redor. Filmes, música, comida, esporte, tecnologia, viagem, alguma notícia relevante. Porque imagina você, morando no Brasil, basicamente o país do futebol. Você poderia se esforçar um pouco para saber pelo menos o nome de alguns times, para quando surgir um assunto desse na roda de amigos, você não ficar simplesmente no canto sem conseguir falar nada. Só que também tem uma coisa que eu demorei para perceber. Ter assunto não significa saber falar sobre tudo. Às vezes significa justamente saber o que fazer quando você não sabe. E eu sei, eu acabei de falar para você decorar nomes de time de futebol, mas imagine que alguém começa a falar sobre Fórmula 1. Aí você não entende nada, assim como eu. O tímido normalmente pensa, pronto, eu não tenho nada para falar. Mas você pode literalmente dizer, cara, eu não acompanho muito isso, mas o que te fez começar a assistir? Pronto, agora a pessoa provavelmente vai passar 3 minutos explicando o porquê. Aí você descobre alguma coisa nova e pode fazer outra pergunta. E assim a conversa continua. Você não precisou fingir que entende de motor, aerodinâmica ou sei lá o que mais. Você só precisou ter curiosidade. Outro exemplo, a pessoa fala de um filme que você nunca viu. Aí você pergunta, eu nunca assisti, é bom mesmo? Simples. Às vezes a ansiedade social faz você imaginar que conversa exige uma resposta genial, mas não precisa. Muitas conversas boas são construídas com perguntas extremamente banais, feitas com interesse real. E o melhor é que quanto mais você conversa assim, mais repertório ganha. Você fala com alguém que entende de fotografia, vai aprender alguma coisa nova. Outra pessoa gosta de culinária, aprende outra coisa. Alguém viajou para um lugar diferente, você escuta essa história. Aos poucos, seu repertório vai aumentando e a próxima conversa fica um pouco mais fácil. Então não tenta decorar 50 perguntas. Cria uma vida que te dê coisas para falar e desenvolva curiosidade suficiente para ouvir as coisas que os outros têm para contar. Agora, se gostou desse assunto, comenta parte 2 aqui nos comentários e dá uma conferida nesse meu outro vídeo, porque ele pode te ajudar e muito a melhorar a sua comunicação. Um abraço e até a próxima!